A Bíblia diz que a mulher é auxiliadora. Só que o mundo não aceita essa visão. Fala-se do empoderamento, que a mulher tem que estar na frente, que a mulher tem que estar isso e aquilo. E esse pensamento a gente já vê entrando nas igrejas e separando muitos casais. Eu queria a sua visão sobre o que é ser uma mulher auxiliadora, se isso ainda cabe nos dias de hoje e se isso, de uma forma ou de outra, não torna a mulher menor do que o homem. Ok, uma ótima pergunta. E eu vou colocar algo a mais, então. A Bíblia diz que, além de auxiliadora, a Bíblia diz que ela tem que ser submissa ao marido. Então, o que seria ser submissa? Ela está numa submissão. Então, o que é um auxiliar? Eu sou médico e eu quero fazer uma comparação aqui, para vocês entenderem. Quando você faz uma cirurgia, você tem sempre um auxiliar. Uhum. O auxiliar é alguém que, tecnicamente, ele tem condição de fazer aquela cirurgia, só que ele está te dando a honra de te auxiliar. Isso quer dizer que nós não estamos falando sobre comparações de capacidade, mas Deus nos coloca um auxiliar, porque com o auxílio a gente faz coisas maiores. Não existe uma cirurgia de grande porte sem auxiliar. Às vezes tem 1, 2, 3, 4 auxiliar, ok? Então quer dizer que a grandeza da tua esposa é te auxiliar a chegar. Deus nos deu uma missão, Daniel. E para isso, ele colocou a mulher numa submissão. O que isso significa? Ele vai ajudar você a chegar na missão de viver o seu propósito. Ok? Ok. Já deu para esclarecer? Não, maravilhoso. Alguma coisa? E aí eu queria que você falasse também o que acontece com um casal, com o marido, com a mulher, quando a mulher se recusa a cumprir esse papel. Então vamos lá. Nós vamos ver 4 pontos. O que Deus planejou e o que aconteceu na desobediência, vamos dizer assim. Nós vamos começar sempre usando a Bíblia. Então, um texto que está em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Então entenda, Daniel, que nós temos que ser muito objetivo com o nosso público. Nós temos Deus criando a terra e de repente ele coloca lá um homem e viu que não era bom que ele estivesse só. E ele faz uma auxiliar. E qual seria então o auxílio e a submissão que foi atribuída a Eva? Ok? Então ela pega agora, Deus dá uma ordem, uma ordenância. Não foi um pedido, foi uma ordem. E ele diz o seguinte: olha, de tudo que eu fiz, vocês podem comer. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não pode comer. Porque se você comer, você morrerá. E aí eu comecei a questionar, mas Deus, por que não poder conhecer, ter conhecimento do bem e do mal? Qual seria, o que nós perderíamos? A criança, ela não tem conhecimento. Ela tem a dependência do pai e da mãe. Sim ou não? Sim. Então, qual é o auxílio e a submissão, em primeiro lugar, agora que nós vamos colocar, que Deus confiou a você, mulher? Fazer com que o homem permaneça na dependência de Deus. Então, quando você troca o seu conhecimento cultural, religioso, de criação, de convicção do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal, e transfere isso para a dependência total de Deus, você para de julgar e vive na dependência. Então, o que o homem, o que aconteceu que morreu ali? Morreu a dependência, porque agora
Adão e Eva quis decidir Uhum. tomar suas próprias decisões. Então, mulher, Deus te confiou uma das coisas mais importantes, se não for a mais, eu acredito que seja, fazer com que o seu marido continue dependente de Deus, apesar das circunstâncias, apesar das perseguições, apesar dos resultados que não apareceram, apesar do julgamento, apesar do mundo como está. Uma mulher que ora e diz: nós não vamos comer daquilo que Deus não nos permitiu. Concorda, Daniel? Isso é poderosíssimo. Não deixa de ser também uma função de orientadora. Porque, às vezes, o auxílio pode trazer no significado da palavra, a ideia de menor, de inferior. Está ali só para auxiliar. Mas, nessa sua ótica, a mulher, ela também orienta. Ela ouve de Deus e ela fala, ó, vamos por esse caminho, vamos continuar dependente, não vamos fazer isso. É muito mais poderoso e me parece muito mais importante e necessário quando a gente vê por essa ótica. E essa ótica é a revelação. Porque olha só, aonde que Eva cai? Porque ao invés dela usar o juízo que Deus deu a ela, o raciocínio para que mantesse eles na dependência, na vontade, na obediência, ela usa aquilo que Deus deu para tirar ele do caminho. Então, olha só, no capítulo 3, versículo 6, para deixar bem claro como que Eva caiu. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, presta atenção, ela está tendo um raciocínio, ela está fazendo um juízo, ela está criando uma opinião. Uhum. E Deus fez isso, deu capacidade, inteligência para a mulher, para que avalie as situações que o homem tem que tomar de decisão. Uhum. E olha o nível de poder de influência que Deus deu. Deus permitiu que a mulher tivesse um poder de influência tão grande que fizesse com que o homem caísse mesmo no jardim. Então ela fala assim, olha, era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, Daniel, como uma mulher, então, pode fazer com que o marido perca a dependência? Primeiro, usando o conhecimento, a inteligência que Deus deu para fazer juízo próprio. Não fazer juízo para que a pessoa permaneça, o marido permaneça diante da obediência de Deus. Uhum. E mais do que isso, ela prova da desobediência. Então, quando ela prova da desobediência, ela está fazendo o seguinte: agora essa é a verdade que eu quero para mim. E como Deus fez uma só carne, ela tem a capacidade de desviar o marido. E ele vira e diz, coma também. E ele comeu. Essa questão da verdade, né? As pessoas brigam muito, os casais brigam muito, porque cada um acha que a verdade é uma coisa e o outro acha diferente. E às vezes vai distorcer a palavra, às vezes vai distorcer o que o outro disse. Para falar, não, mas a verdade é essa. Então, Eva, ela acredita na verdade, que é a mentira do diabo. Não, você não vai morrer, não, pode comer, é tão bom. Isso aí vai te tornar mais sábio. Então, acredita que isso é a verdade, se posiciona a partir dessa mentira e começa a tudo dar errado. Só que a única coisa que nós temos que entender é que Adão caiu consciente. Uhum. Uhum. Ele sabia o que Deus tinha falado com ele. Tanto é Sim. que Deus cobra ele. Sim. Primeiro. Então, marido, a voz de Deus, o conhecimento da palavra, a direção de Deus na sua vida tem que estar muito claro